Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera. Hoje, quarta-feira, né? E a Juventus venceu o Benfica, o time do Mourinho, e matematicamente vai disputar o playoff classificado. Vamos falar um pouco. Vamos falar bastante dessa partida, alguns pontos interessantes, curiosidades. E eu quero dizer o seguinte: hoje, dia 21, é aniversário de uma lenda da Juventus, né? Que lá no início da nossa história, nos primeiros Scudetto, o Pietro Rava. A gente sempre lembra aqui essas datas históricas. E dizer também para você que não foi inscrito, não perca tempo, se inscreva, ativa o nosso sino das notificações e no final desse mês, está chegando, né? Está chegando o fim do mês, eu vou sortear esse cachecol aqui, ó, diretamente de Turim, esse cachecol que tem todos os distintivos da Juventus, com a inscrição História de um Grande Amore. Pode ser seu, basta ser inscrito, ativar o sino e não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconera, tá bom? Bom, lembra que eu falei no último pós-jogo, não no último vídeo, no sábado, que era dia da pizza, dia mundial da pizza, e eu não estava com vontade de comer pizza, porque o fim de semana foi estragado, porque a gente até merecia um empate pela grande jogada do Elis, que acertou a trave, e a coisa não foi. Então, hoje é tudo o contrário. Hoje é uma quarta-feira com gosto de sexta-feira. Para quem entende o que eu estou dizendo. Repito, é uma quarta-feira com gosto de sexta-feira. Juventus 1-2, Benfica 0. E o dado curioso é, a gente nunca tinha vencido o Benfica pela Champions. Vencemos em outras competições europeias, a antiga UEFA, que depois virou Recopa, enfim. Mas na Champions a gente nunca venceu eles. Mas calma, aí a gente tem que prestar atenção no recorte da história. Nos anos 60, por exemplo, quando tinha Boniperti, a gente perdeu de 1-0. Mas o Benfica antigamente era um esquadrão. O Benfica antigamente era um bicho-papão na Europa. Aí ele deu lugar para o Ajax da Holanda. E assim foi. O Benfica nos anos 60 era o que era o Barcelona do Messi, há 10, 12 anos atrás. Na nossa fase boa, que tivemos várias, a gente não cruzou com o Benfica. Né? Quando tinha Del Piero, Trezeguet, a gente mandou o Real Madrid embora 3 vezes para casa, inclusive o time dos Galácticos. Naquele momento a gente não teve a oportunidade de dar o troco no Benfica porque não cruzou. E muito porque o Benfica ficou anos sem participar da Champions, porque tinha menos vaga, o Porto ganhando tudo, e o Porto, o Sporting e o Benfica não entrava. E numa época, num passado recente, o time do Alegre, com Pirlo, Pogba, Marquinhos, Mandzukic, Tevez, Higuaín, Dybala, eles não estavam na Champions, estava o Sporting, né? Inclusive eu fui ver esse jogo, e nas poucas vezes que foi, não aconteceu o cruzamento. Então estava mais do que na hora de ganhar deles, eu falei ontem, está na hora de bater neles, bater no sentido esportivo, e a Juventus hoje venceu o time do Mourinho, e isso é muito mais gostoso, vencer o Mourinho, por razões históricas. Venceu, jogou um bom futebol, mas não foi tudo mil maravilhas. A gente errou muitos passes, tá? Hoje o de Gregório era o de Gregório, não era o Perin, tá bom? O Mário hoje estava feliz, então a gente não trocou as bolas, né? E eu marco aqui as minhas anotações, eu fui fazendo essas durante o jogo, né? O primeiro tempo eu achei uma partida equilibrada, né? E ok, 0-0, mas eu sentia que o time precisava fazer o primeiro gol para dar uma tranquilidade, e não acontecia. Ficou claro que o McKennie, e eu até falei ontem, parece que vai jogar o McKennie e não o Miretti, ele acabou pondo os dois, o McKennie e o Miretti. Ficou claro que os dois não podem jogar juntos, né? Porque um acaba anulando a função do outro, o McKennie acaba jogando mais recuado, enfim. Então ele tem que escolher um dos dois. E ficou mais claro ainda, e eu não vou aqui fazer o advogado do Jonathan David, pelo amor de Deus, mas o Jonathan David, me parece, não é um 9-9, uma punta, como é o Vlahovic. Me parece que ele tem que jogar em outra função. Será que... Essa é a pergunta que fica, que eu vou deixar no final do vídeo depois, né, já antecipando. Será que o Davi não está fora de posição? Será que hoje o Spalletti não pôs ele na posição certa? Ele não é um
uma vera punta, ou seja, um verdadeiro 9, como a gente fala na Itália. Eu acho que tem que se prestar atenção nisso. Eu acho que ele pode ser muito mais útil nessa situação. O Spalletti fez mudanças, entrou Conceição, entrou depois o Openda, né, no time, mas o mais importante que eu vi, o Locatelli fez uma belíssima partida, depois acabou saindo também. Aconteceu de tudo, né? O Spalletti bateu boca com o torcedor e tá certo ele, Spalletti, porque o torcedor tá enchendo o saco às vezes. Mas o primeiro tempo foi equilibrado, né? A Juventus teve uma chance, o Benfica também teve. Agora o segundo tempo não. O segundo tempo foi um jogo aberto, foi um jogo onde a gente poderia, o Benfica voltou diferente, o Benfica voltou indo para cima, e quando eu achei que a gente ia tomar o gol, a gente fez o gol com o Thuram que está voltando à sua plena forma, está voltando a ter aquela sequência de jogos. Lembra o início do campeonato italiano? O Thuram era intocável, fez grandes partidas, inclusive o derby contra a Inter, fez um partidaço. Depois o Thuram ficou fora, jogando um pouco no sacrifício no final do ano passado, voltando aos poucos, e agora parece que está recuperando o seu melhor momento. Ele inteiro é imprescindível para esse time da Juventus. O Keferin Thuram fez um gol merecidíssimo, que eu digo merecidíssimo, ele, Thuram, fazer o gol, porque já estava começando a ser um pouco cobrado pelo torcedor, que às vezes não entende que o jogador precisa ter um tempo para recuperar, e o Thuram abre o placar. E aí o Benfica não tinha escolha, para o Benfica o empate era ruim, tinha que vir para cima. E aí, né, abre e fecha o parênteses, o meu amigo Costabile, que homem, senhores, que homem, falou lá no grupo, chupa Mário, porque o Weston McKennie fez o segundo gol e foi para a torcida. Fecha parênteses. Eu, Mário, vibrei, a gente tem que tomar cuidado com as palavras no YouTube, eu vibrei para um baralho com o gol do McKennie, porque eu não olho o jogador, eu olho isso aqui, eu olho a camisa listrada, aprendam isso. O nosso time é tão diferente dos outros, que a Juventus oficialmente é o único time que não tem um segundo uniforme. Os outros times têm um segundo uniforme, que é as cores invertidas, geralmente. A Juventus nunca teve um segundo uniforme. Ela utilizou, em várias épocas, uniformes diferentes como segundo uniforme. A gente é o único time que tem a única camisa que é listrada, né? Então, não precisa nem de distintivo. Eu vejo a camisa, eu não vejo o jogador. Vibrei muito com o gol do McKennie, porque a gente torce demais para esse time. Dito isso, tchau, obrigado, arrivederci. McKennie, no ano que vem, eu venderia. Eu estou empolgado com a vitória, mas eu tenho que ter os pés no chão, porque aqui eu sou um macaco velho de futebol. Eu venderia, tá? Mas ele tá bem, e eu espero que essa temporada ele continue fazendo gols e a gente continue vencendo. Eu espero que ele faça um gol de bicicleta domingo no time do Antônio Conte. Podem ter certeza disso. E o McKennie fez 2-0, a Juventus tomou uma bola na trave, a Juventus deu uma resposta depois acertando a trave, uma jogada do Conceição, que começou com o Conceição. E aí surgiu um lance, muita gente questionando o lance do pênalti do Bremer. Foi um toque forte, foi contato, foi exagerado, não é para tanto. Eu acho que a regra do pênalti tem que mudar. Mas não estou falando do lance de hoje, já vou opinar. De um modo geral, esse negócio da bola bater na mão, tem que voltar como era antigamente, tá? Porque senão, sabe, isso não é futebol. Mas no jogo de hoje, na minha opinião, o Bremer, desatento, pegou, acertou, derrubou. Eu marcaria o pênalti, tá? Para mim foi pênalti claro, eu tô dando essa opinião, quem discordar tá tudo certo. Para mim foi pênalti claro, indiscutível. Se fosse o contrário, a gente ia reclamar porque não marcaram. Foi pênalti do Bremer, que é um baita zagueiro, mas até os grandes jogadores erram, e o Bremer hoje errou neste lance, né? Ao contrário do McKennie, eu quero que o Bremer fique 10 anos na Juventus. Veja como o futebol é engraçado. O McKennie faz o gol, eu quero que ele vá embora. O Bremer faz o pênalti, eu quero que ele fique, porque eu olho o conjunto da obra e não só o momento. Falando do momento, a Juventus com essa vitória matematicamente está no playoff, não é na segunda fase. Aliás, só tem dois times, é o Bayern e o Arsenal, que estão classificados direto para as oitavas. Aí antes disso tem o playoff. Aquele playoff que ano passado a gente passou vergonha contra o PSV,
que ironicamente a gente estreou ganhando do PSV e depois fomos eliminados no playoff. A gente tá classificado. Independente do que aconteça na última rodada contra o Monaco, que tomou de 6 ontem, a gente já está classificado. Isso é importante. Só que é o seguinte, se a Juventus empatar com o Monaco, né? Eu até marquei aqui, o jogo é na França. Se a gente empatar, é importante porque muito provavelmente, uma chance aqui de 90% do segundo jogo do playoff, o jogo da volta, ser em Turim. Isso é importante. Para mim é relativo, né, jogar a primeira fora, porque se você tomar um cacete na primeira, mas é importante a gente falar isso, né? Eu não sei se tem saldo de gols nesse regulamento, me foge agora a memória. Mas eu acho que se a Juventus apertar o jogo, ela ganha lá. E esse resultado, eu fiquei pensando, fazendo as contas aqui, vendo a tabela. Vocês lembram do jogo? Claro que vocês vão lembrar. Eu estava na Itália, inclusive. Vocês lembram quando a Juventus cedeu o empate para o Villarreal no último minuto? O jogo foi lá na Espanha. A gente estava com 3 pontos garantidos e tomamos o empate e ficamos com 1 ponto. Era o Tudor ainda, vocês lembram? Pois é. Aqueles 2 pontos hoje, a gente estaria em 5º lugar ao lado do Tottenham. 2 pontinhos ali perdidos naquela partida. Veja vocês como faz a diferença. Se eu não errei nas contas, tá? Se eu não errei nas contas, eu não estou falando besteira. Agora, eu acho que, como eu falei no início do vídeo, fica a pergunta: será que o Jonathan David não tem que jogar um pouco mais fora? Não, apesar dele ser um atacante, será que ele não é um segundo atacante? Achei a expressão certa. Um segundo atacante, ao invés de ser um cara lá de área. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Estou muito feliz porque a Juventus jogou bem. Não foi um show de bola, não foi um espetáculo, mas ela jogou aceitavelmente bem para um torcedor. E ganhar do Benfica era mais do que necessário por uma questão histórica. Ganhar do Mourinho é sempre bom. E a gente vai para a última rodada. Vejam vocês, com tantos empates que a gente teve na época do Tudor, no início da Champions, a gente vai para a última rodada. Para quem estava quase eliminado, já vai pelo menos classificado para o playoff, como a maioria dos times, que, como eu disse, se eu não me engano, apenas o Bayern e o Arsenal que têm garantidos direto nas oitavas. É isso. É o velho discurso. Financeiramente é importante para a Juventus avançar, é importante para a Juventus ir de fase em fase. A gente sabe que para título ainda precisa muito, mas de não ser eliminado, de não passar essa humilhação. E o que eu espero agora? É claro que amanhã já é quinta-feira, depois é sexta, se tiver alguma novidade de mercado a gente fala, mas domingo, anote na sua agenda aí, domingo é o jogo para a gente fazer uma pizza e comer na frente do Antônio Conte. É domingo, é o dia de ganhar do Napoli, é o dia de retomar a sombra nos que estão na liderança do campeonato italiano. É domingo, eu espero não menos uma atuação como hoje. Um time digno, com vontade de ganhar, de jogar futebol. E repito, eu acho que o Spalletti aos poucos vai moldando o caráter desse time. E mais uma vez, para mim, o Locatelli hoje, que sim, não é um líder, mas hoje ele jogou bem, recuperou bola, enfim. Então, até aqueles que estavam o criticando na Itália, hoje eu vi alguns elogios. Então é uma noite mágica, uma noite de Champions é sempre mágica. E hoje, para mim, não sei para você, para mim hoje é sexta-feira à noite, não é quarta-feira. Like no Finessa, nos vemos, seja inscrito que você vai concorrer ao cachecol, você pode ganhar. E sempre Forza Juve, fino alla fine. Benfica, fique com Deus, Benfica.